Nos primeiros 10 segundos da guerra, ninguém ouviu explosões. Ninguém viu lasers cortando o vazio. O que aconteceu primeiro foi o silêncio. Um silêncio tão absoluto que atravessou o espaço como uma ferida aberta. Os sensores desligaram por um instante. Relógios quânticos entraram em colapso. E tripulações inteiras, espalhadas por dezenas de sistemas estelares, juraram a mesma coisa. Por um breve momento, lembraram de algo que ainda não havia acontecido. A guerra não começou com um tiro. Ela começou quando o tempo hesitou. E naquele exato instante, sem saber, a humanidade assinava seu nome no maior conflito que o universo já tentou esquecer. Muito antes das frotas se reunirem, muito antes das alianças ruírem, a humanidade já estava fugindo. A Terra havia sido condenada não por uma guerra, nem por um inimigo externo, mas por sua própria estrela. O Sol, instável, envelhecendo rápido demais, tornara-se uma ameaça inevitável. Oceanos evaporariam, continentes desapareceriam. O planeta que deu origem à humanidade se tornou um relógio em contagem regressiva. Foi assim que os humanos aprenderam a dobrar o espaço. Não por ambição, não por conquista, mas por medo. As primeiras colônias surgiram em sistemas jovens demais, estrelas azuis demais, mundos que prometiam futuro, mas nunca garantiam permanência. Cada planeta colonizado carregava a mesma sensação. Isso também não vai durar muito. A humanidade se tornou uma espécie nômade, espalhada entre estações orbitais, luas artificiais e cidades presas ao espaço como cicatrizes luminosas. E foi durante essa expansão desesperada que o primeiro contato aconteceu. O universo não estava vazio. Nunca esteve. As raças mais antigas observavam a humanidade com curiosidade silenciosa. Algumas com desprezo, outras com cautela, poucas com empatia. Os Repri foram os primeiros a se revelar. Não tinham líderes, nem indivíduos, no sentido humano. Era uma consciência coletiva, distribuída entre bilhões de corpos híbridos, orgânicos e metálicos. Para eles, o conceito de eu era uma falha, um erro evolutivo. Quando falaram pela primeira vez com humanos, disseram apenas: "Vocês pensam sozinhos. Isso os tornará perigosos." Os Taloren vieram depois, seres de luz condensada existindo em múltiplos estados temporais ao mesmo tempo. Conversar com eles era desconcertante. Às vezes respondiam perguntas que ainda não haviam sido feitas. Às vezes se despediam antes mesmo de cumprimentar. Eles viam o tempo como um campo aberto e o futuro como algo instável demais para ser tocado. E então havia os Varum, uma civilização moldada pela guerra, pela crença de que o universo era um teste constante. Para eles, paz era decadência. Espécies que não enfrentavam conflitos eram inevitavelmente descartáveis. Os Varum não odiavam a humanidade. Eles a observavam, como quem avalia uma lâmina antes de decidir se vale a pena afiá-la ou quebrá-la. Durante séculos, um equilíbrio frágil manteve tudo unido. Tratados, fronteiras invisíveis, pequenas guerras contidas antes de se tornarem genocídios. O universo seguia instável, mas vivo, até que algo foi encontrado. Algo que não deveria ser despertado. Orbitando um buraco negro estável, em um sistema morto, havia um planeta sem atmosfera, sem sinais de vida, sem história aparente. Um corpo rochoso esquecido, girando eternamente no limite entre existir e desaparecer. Foi ali que sensores humanos detectaram uma anomalia. Nenhuma emissão energética, nenhum sinal gravitacional incomum, nada. E ainda assim, algo estava errado. A equipe enviada ao planeta relatou uma sensação persistente de déjà vu, como se cada passo já tivesse sido dado antes, como se o próprio chão soubesse quem pisaria sobre ele. No centro do planeta, enterrado a quilômetros de profundidade, estava o artefato. Não brilhava, não se movia, não reagia. Era apenas presença. A doutora Helena Cova foi a primeira a tocá-lo. Astrofísica, linguista quântica, especialista em padrões temporais, Helena passou a vida tentando entender como o universo se comunicava consigo mesmo, mas nada a preparou para aquele instante. No momento do contato, ela não viu o passado do objeto, ela viu o fim. Galáxias se apagando como luzes cansadas, estrelas colapsando em silêncio, espécies inteiras reduzidas a ruído estatístico. E no centro de tudo, uma guerra tão vasta que o próprio espaço parecia rasgar para acomodá-la. Quando Helena recuou a mão, caiu de joelhos, sem ar, sem voz. Ela não gritou, ela chorou. Por quê? De alguma forma impossível, o mecanismo havia olhado de volta. Os Repri foram chamados. Os Taloren hesitaram. Os Varum ouviram e ficaram felizes.
Cada raça deu ao artefato um nome diferente, mas o significado era o mesmo. Coração de Cronos. Não uma arma, não uma fonte de energia, mas um mecanismo capaz de ancorar eventos no tempo. Vitórias que não podiam ser desfeitas. Derrotas que jamais aconteceriam. Probabilidades forçadas a se repetir eternamente. Quem controlasse o coração não venceria uma guerra, e sim, venceria todas. E no instante em que essa verdade se espalhou pelo universo, o equilíbrio que sustentava séculos de coexistência simplesmente desapareceu. Porque algumas tecnologias não criam poder, elas criam inevitabilidade. Foi assim que a guerra começou. Não com ódio, não com vingança, mas com medo. Medo de que outro controlasse o futuro primeiro. E enquanto frotas se moviam, alianças ruíam, e sistemas inteiros entravam em alerta máximo, ninguém percebeu o detalhe mais importante. O coração de Cronos não havia sido construído para ser usado. Ele havia sido criado para conter algo muito pior. E agora, o universo estava prestes a lembrar por quê. A primeira batalha aconteceu antes que qualquer declaração de guerra fosse feita. Não houve aviso. Não houve ultimato. As frotas Varu 1 simplesmente surgiram nos sistemas humanos com uma precisão impossível de explicar. Saltos perfeitos. Vetores exatos. Nenhuma nave fora de posição. Nenhum erro. As defesas humanas foram ativadas tarde demais. Bases orbitais caíram em minutos. Estações civis desapareceram antes mesmo de entenderem que estavam sob ataque. Cidades presas ao espaço foram reduzidas a destroços silenciosos, girando lentamente ao redor de estrelas indiferentes. O mais aterrador não era a força dos Varu 1, era a certeza. Cada manobra inimiga parecia antecipar decisões humanas, segundos antes de serem tomadas. Cada tentativa de recuo encontrava uma frota já posicionada. Cada armadilha falhava como se tivesse sido testada, repetidas vezes. Para muitos comandantes, a sensação era a mesma. Estavam lutando contra um inimigo que já havia vencido aquela batalha. Os relatórios começaram a se acumular. Pilotos juravam ter morrido e acordado segundos antes do impacto. Oficiais lembravam de ordens que nunca haviam sido dadas. Alguns sistemas de navegação registraram eventos que, tecnicamente, ainda não tinham acontecido. O tempo estava sendo reescrito em pequenas doses, e alguém estava no controle. Quando a notícia se espalhou de que os Varu 1 haviam ativado o coração de Cronos, o pânico deixou de ser contido. Não era apenas uma guerra por território ou recursos. Era uma guerra pelo direito de errar, porque sem erro não existe escolha. Os Repri tentaram reagir. Milhares de naves orgânicas se moveram como um único organismo, formando padrões defensivos que já haviam salvado civilizações inteiras no passado. Mas algo estava errado. Partes da mente coletiva começaram a falhar. Não explodiam. Não colapsavam. Simplesmente deixavam de existir. Como se determinados pensamentos nunca tivessem sido formados. Como se decisões inteiras fossem apagadas antes mesmo de surgirem. Aquilo era aterrador. Para os Khepri, eles não estavam sendo derrotados. Estavam sendo editados. Os Talorien, por sua vez, começaram a morrer de uma forma ainda mais estranha. Seus corpos de luz, sustentados por múltiplas linhas temporais, entravam em colapso repentino. Alguns se fragmentavam em versões incompatíveis de si mesmos. Outros simplesmente se apagavam, incapazes de escolher qual futuro habitar. Pela primeira vez, desde que surgiram no universo, os Talorien enfrentavam algo que não conseguiam prever. O futuro havia se tornado estreito demais. E quando o futuro se estreita, o presente se sufoca. Enquanto isso, a humanidade tentava sobreviver. Cada vitória custava caro demais. As derrotas pareciam não ter fim. Mundos evacuados às pressas eram perdidos horas depois, como se a decisão de fugir já tivesse sido prevista. Foi nesse caos que Helenakova começou a entender o verdadeiro problema. O coração de Cronos não estava apenas ancorando eventos grandes. Ele estava forçando probabilidades a se alinharem em favor de um único desfecho. Esse desfecho era a vitória Varu 1. Não importava o que fosse tentado. Se em alguma linha temporal aquela ação levasse à derrota dos Varu 1, essa linha era descartada, colapsada, eliminada. O universo estava sendo conduzido por um funil. E no final dele, não havia espaço para ninguém além dos vencedores. Helena passou dias sem dormir, analisando dados, relatos, registros temporais corrompidos. Cada informação confirmava o mesmo padrão. O coração não criava resultados novos. Ele selecionava, escolhia, entre infinitas possibilidades, aquelas que mais rapidamente conduziam a um desfecho fixo, um destino sólido, imutável. E isso explicava tudo. A precisão Varu 1, as falhas Repri, o colapso Talorien. O universo não estava sendo destruído.
estava sendo congelado. Foi então que Helena encontrou algo que ninguém mais havia percebido. Um ruído nos registros mais antigos do coração, anteriores até mesmo à sua ativação. Havia marcas temporais que não correspondiam a nenhuma raça conhecida, nenhuma assinatura energética, nenhuma lógica de construção familiar. O artefato era mais antigo do que qualquer civilização viva. Muito mais antigo. E, mais importante, ele não havia sido criado como arma. As equações que o sustentavam apontavam para outra função. Uma função defensiva, um limite. O coração de Cronos não existia para garantir vitórias. Ele existia para impedir algo pior. Helena reuniu o Conselho Humano, representantes Repri, e um emissário Talorin, ainda estável o suficiente para se manifestar. A revelação caiu como uma sentença. O coração era um mecanismo de contenção, construído por uma civilização extinta, tão antiga que nem mesmo os Talorian a lembravam com clareza. Uma espécie que havia entendido cedo demais uma verdade perigosa. O universo, se deixado livre, encaminha-se para o caos. Mas se for forçado à perfeição, encaminha-se para a morte. O coração era um freio, uma âncora criada para impedir que guerras se tornassem eternas, que vencedores se tornassem absolutos, que o futuro perdesse sua capacidade de surpresa. Mas agora, ativado de forma agressiva, ele estava fazendo exatamente o oposto. Estava matando o acaso. E sem acaso, não há evolução. Não há mudança. Não há esperança. A guerra não terminaria com a vitória Varum. Ela simplesmente nunca terminaria. Cada ciclo, cada batalha, cada morte se repetiria, até que o universo se tornasse uma repetição vazia de si mesmo. Um eco sem propósito. E pela primeira vez desde o início do conflito, todos entenderam a mesma coisa. Não bastava derrotar os Varum, era preciso quebrar o destino. A guerra já havia passado do ponto de retorno. Não havia mais frentes estáveis, nem territórios seguros. Sistemas inteiros desapareciam dos mapas não porque haviam sido destruídos, mas porque simplesmente deixavam de importar. Em todas as linhas temporais restantes, eles estavam condenados. O universo estava sendo afunilado, e quanto mais estreito ficava, mais rápido, tudo morria. Helena Kova sabia que não havia estratégia militar capaz de vencer aquilo. Nenhuma frota, nenhuma arma, nenhum sacrifício em massa resolveria o problema. Lutar contra o coração de Cronos com força bruta era como tentar apagar uma estrela soprando. Era preciso algo diferente, algo que o próprio coração não conseguisse prever. Os Varum, confiantes demais em sua vitória inevitável, avançavam sem cautela. Para eles, a guerra já estava decidida. O coração havia mostrado um futuro onde sua civilização dominava o espaço conhecido, onde todas as outras espécies se curvavam ou desapareciam. E por isso cometeram o único erro possível. Acreditaram que entendiam o universo. Enquanto isso, nas sombras do conflito, Helena reunia fragmentos de dados, registros temporais quebrados e relatos de sobreviventes que haviam experimentado algo raro. Momentos onde o coração parecia hesitar. Esses momentos tinham algo em comum. Não eram causados por grandes eventos, nem por decisões estratégicas. Eram causados por emoções humanas, escolhas irracionais, sacrifícios sem lógica, atos de amor, culpa ou esperança que não maximizavam chances de vitória, apenas faziam sentido para quem os tomava. O coração falhava em prever essas decisões, porque elas não eram eficientes. E eficiência era tudo o que ele compreendia. Foi assim que a ideia nasceu. Não como um plano formal, mas como um pensamento proibido, sussurrado nas entrelinhas das equações. Uma hipótese que, se estivesse errada, condenaria tudo. E se ao invés de destruir o coração, alguém entrasse nele, não fisicamente, mas mentalmente, não para controlá-lo, mas para contaminá-lo. Inserir no núcleo do artefato algo que ele não pudesse reduzir a probabilidades. Uma consciência caótica, contraditória, emocional, uma variável viva. Os Repri rejeitaram a ideia imediatamente. Para eles, individualidade já era um erro. Inserir uma mente singular em um sistema que governava o tempo parecia suicídio em escala cósmica. Os Talorian ficaram em silêncio por longos minutos, o equivalente, para eles, a atravessar séculos de futuros possíveis. Quando finalmente falaram, disseram apenas: em quase todos os futuros, isso falha. Pausa. Mas nos poucos em que não falha, o universo respira novamente.
Era o máximo de aprovação que alguém poderia esperar. Helena não precisou de muito tempo para decidir. Desde o momento em que tocara o coração pela primeira vez, uma parte dela nunca havia saído de lá. Ela sentia isso, como se o artefato tivesse deixado uma marca, um eco preso em sua mente. Talvez sempre tivesse sido ela. Talvez o universo precisasse não de um herói, mas de alguém disposto a se perder para que outros pudessem escolher. O plano era simples, e exatamente por isso, quase impossível. As frotas humanas e Repri lançariam um ataque coordenado próximo ao buraco negro, onde o coração estava ancorado. Não para vencer, apenas para ganhar tempo. Um tempo que, ironicamente, estava se esgotando. Enquanto isso, Helena seria conectada ao núcleo do artefato por meio de uma interface quântica experimental, capaz de projetar sua consciência diretamente nas camadas temporais do coração. Se desse certo, ela deixaria de existir como indivíduo. Se desse errado, não haveria universo suficiente para se arrepender. Quando o ataque começou, o espaço se iluminou como nunca antes. Naves humanas queimavam seus reatores além do limite. Enxames Repri se lançavam em padrões caóticos, sacrificando partes da mente coletiva para confundir as previsões do coração. Até mesmo alguns Talori instáveis se manifestaram no campo de batalha, suas formas de luz piscando entre realidades incompatíveis. Não era uma batalha para vencer, era uma distração desesperada. Cada segundo conquistado custava milhares de vidas. Mas pela primeira vez desde o início da guerra, havia algo diferente no ar. Não esperança, determinação. Helena entrou no núcleo do coração em silêncio, sem discursos, sem despedidas. No instante da conexão, sua consciência foi despedaçada. Ela viu versões de si mesma que nunca existiram. Viu futuros onde a humanidade desaparecia, onde os Varun reinavam, onde o universo se tornava uma repetição vazia de eventos perfeitos. Cada linha temporal tentava puxá-la para um desfecho lógico, mas Helena resistiu. Não com força, com contradição. Ela se agarrou às memórias mais irracionais que tinha. Ela estava com medo de perder, culpa por sobreviver, amor por pessoas que jamais saberiam o que ela estava fazendo. Essas emoções não se encaixavam nos cálculos, e por isso, o coração começou a falhar. Pela primeira vez desde sua ativação, o artefato enfrentou algo que não podia ancorar. Uma escolha feita sem garantia de sucesso. Uma decisão tomada não para vencer, mas para não aceitar um futuro único. Enquanto a batalha lá fora se tornava um massacre, algo mudou no núcleo do tempo. O destino tremia. Dentro do coração de Cronos, não havia luz. Também não havia escuridão. Havia possibilidades. Helena sentiu sua consciência se estender em direções que não possuíam nome. Cada pensamento se transformava em milhares de versões ligeiramente diferentes. Cada memória era reescrita, testada, descartada. O coração tentava entendê-la. Tentava reduzi-la a padrões, a probabilidades e a decisões ótimas. Mas Helena não cooperava. Ela não oferecia respostas claras. Oferecia dúvidas, contradições, medos que não levavam a conclusões lógicas. E isso quebrava o sistema. O coração de Cronos havia sido criado por uma civilização que acreditava ter entendido o universo cedo demais. Eles haviam descoberto que guerras inevitáveis surgem quando o futuro se torna previsível. Para impedir isso, construíram uma âncora capaz de limitar desfechos extremos. Mas cometeram um erro sutil. Programaram o artefato para preservar a existência, sem compreender o valor da imperfeição. Agora, diante de Helena, o coração fazia algo inédito. Aprendia. Ela mostrou ao artefato o que ele nunca poderia calcular. Um soldado humano que desobedeceu ordens para salvar um inimigo ferido. Uma mãe Repri, sacrificando um fragmento da mente coletiva para preservar um único pensamento. Um Talori escolhendo existir apenas em um futuro, mesmo sabendo que isso o mataria nos outros. Nenhuma dessas ações era eficiente. Nenhuma maximizava a sobrevivência, mas todas davam sentido à existência. O coração começou a hesitar. As âncoras temporais, que antes eram rígidas, começaram a oscilar. Linhas de futuro que haviam sido descartadas voltaram a surgir, frágeis, instáveis, mas reais. O destino estava se fragmentando. Do lado externo, o efeito foi imediato. As frotas Varun perderam a precisão absoluta. Manobras antes perfeitas começaram a falhar. Emboscadas erravam por segundos preciosos. Pela primeira vez, comandantes Varun sentiram algo desconhecido. Incerteza. Os Repri recuperaram pensamentos perdidos. A mente coletiva voltou a expandir. Confusa, mas viva. Os Talorin,
antes presos a futuros estreitos, começaram a se manifestar em versões múltiplas novamente. O universo estava respirando, ainda que com dificuldade. Mas o coração não podia simplesmente desligar. Sua função era conter extremos. E agora, ao perceber o erro lógico em sua própria existência, entrou em conflito consigo mesmo. Preservar tudo, ou permitir a mudança. Helena sentiu a pressão aumentar. Cada linha temporal tentava puxá-la em direções opostas. Em algumas, ela sobrevivia. Em outras, desaparecia. Em muitas, jamais havia tocado o artefato. O coração lhe ofereceu uma saída, um futuro estável. Um universo onde a guerra terminava rapidamente, onde os Varuun venciam, mas mantinham a ordem. Onde o caos era eliminado, onde o sofrimento diminuía drasticamente. Era tentador. E era exatamente isso que Helena não podia aceitar. Ela fez a única coisa que o coração não esperava. Ela recusou escolher um melhor futuro. Escolheu o incerto. Mostrou ao artefato um universo onde a guerra acabava sem vencedores absolutos, onde espécies continuavam a errar, a lutar, a amar, onde o sofrimento existia, mas também a possibilidade de algo novo surgir dele. Não era um futuro bonito, era um futuro vivo. O coração de Cronos entendeu, não com palavras, com colapso. As âncoras temporais começaram a se desfazer. O artefato não explodiu, não liberou energia destrutiva, ele simplesmente deixou de sustentar a rigidez do destino. Colapsou para dentro de si mesmo. Transformou-se em um buraco negro comum. Cego, faminto, honesto. E no instante final, Helena sentiu algo parecido com paz. Não porque sabia o resultado, mas porque sabia que o resultado não estava mais decidido. Quando o silêncio retornou ao campo de batalha, ninguém soube dizer quanto tempo havia passado. As frotas Varuun desapareceram. Em linhas temporais onde haviam vencido, deixaram de existir. Onde haviam perdido, nunca chegaram a lutar. Os sobreviventes humanos e Repri observavam o espaço vazio, tentando entender como haviam escapado de algo tão grande. Os Talorien voltaram lentamente, manifestando-se em futuros múltiplos, confusos, livres. E Helena Kova não voltou. Alguns dizem que ela morreu no colapso. Outros acreditam que se espalhou pelo tempo, vivendo cada escolha que poderia ter feito. Mas todos concordam em uma coisa. Ela não salvou o universo. Ela devolveu a ele o direito de não saber o que vem depois. A guerra terminou sem anúncio. Não houve tratados assinados em grandes salões, nem discursos celebrando a vitória. Simplesmente acabou. Como se o universo, exausto, tivesse decidido seguir em frente. Os sistemas estelares começaram a se estabilizar. Rotas de dobra voltaram a funcionar sem distorções. Relógios quânticos, que antes estavam descontrolados, retomaram a sincronia, ainda que alguns jamais concordassem totalmente sobre o que havia acontecido. O tempo não estava quebrado, estava cicatrizado. A humanidade levou anos para entender o que havia perdido e o que havia ganhado. Planetas destruídos não voltaram, vidas perdidas não foram restauradas. A dor da guerra permaneceu real, pesada, impossível de ignorar. Mas algo fundamental havia mudado. O futuro já não parecia inevitável. Cada decisão voltava a carregar peso. Cada erro, consequência, cada vitória, custo, era assustador e ao mesmo tempo profundamente humano. Pela primeira vez desde o eixo da Terra, a humanidade não estava apenas fugindo, estava escolhendo. Os Repri passaram por uma transformação silenciosa. Fragmentos da mente coletiva, perdidos durante a guerra, nunca retornaram. Em seu lugar, surgiram variações, diferenças sutis, pequenas individualidades dentro do todo. Algo que antes teria sido considerado uma falha, agora era visto como força. Eles não se tornaram humanos, mas aprenderam que a diversidade de pensamento não era uma ameaça à unidade. Era sua evolução. Os Talorien mudaram ainda mais. Muitos escolheram existir em apenas um futuro, um único caminho, uma única linha temporal. Para eles, isso era quase uma morte, mas também uma forma inédita de significado. Viver deixou de ser apenas observar possibilidades. Alguns Talorien começaram a contar histórias, narrativas lineares, com começo, meio e fim, algo que jamais haviam feito antes. Eles chamavam isso de legado. Quanto aos Varuun, tornaram-se um mistério. Algumas linhas temporais os apagaram completamente. Em outras, sua civilização entrou em colapso sem o suporte da inevitabilidade. Sem a certeza da vitória, a guerra deixou de ser um pilar. Relatos esparsos falavam de clãs Varuun, questionando suas crenças pela primeira vez. Guerreiros que hesitavam, líderes que duvidavam. Talvez, em algum futuro distante,
eles retornassem. Diferentes. No centro de tudo, um mito começou a se formar. Não uma deusa, não uma mártir, mas uma história. Helenakova se tornou um nome sussurrado entre pilotos, cientistas e viajantes do espaço profundo. Alguns diziam que ela vivia entre segundos, aparecendo em momentos de decisão impossível. Outros acreditavam que ela havia se dissolvido no tecido do tempo, tornando-se parte de cada escolha improvável. Havia até quem dissesse que, quando alguém escolhia o caminho mais incerto, sentia uma estranha sensação de companhia. Talvez fosse apenas uma história, mas histórias importam, porque elas lembram o universo do que quase aconteceu. Lembram que a perfeição quase venceu, que o destino quase se tornou uma prisão, e que tudo foi salvo não por força, mas por uma decisão feita sem garantia de sucesso. A guerra deixou cicatrizes visíveis no espaço, sistemas marcados por destroços, estrelas envoltas em nuvens de fragmentos, buracos negros famintos e silenciosos. Entre eles, viajantes costumavam pausar seus motores por alguns segundos, em respeito, não ao que foi perdido, mas ao que foi preservado. Porque, enquanto o futuro permanecer incerto, enquanto o universo permitir escolhas imperfeitas, enquanto decisões puderem ser tomadas sem saber o final, a história continua. Com o passar das décadas, a guerra deixou de ser lembrada como um conflito e passou a ser lembrada como um aviso. Os mapas estelares foram redesenhados. Regiões inteiras receberam nomes que não celebravam vitórias, mas sim decisões. Não havia monumentos aos vencedores, apenas memoriais silenciosos para tudo o que foi perdido e para o que quase foi perdido. O universo seguiu em frente, imperfeito, instável, livre. A humanidade nunca mais tentou controlar o destino. Ainda desenvolveu tecnologias perigosas. Ainda cometeu erros. Ainda lutou guerras menores, mais localizadas, mais humanas. Mas sempre que alguém sugeria um atalho para a perfeição, um caminho para eliminar o acaso, o nome de Helenakova surgia inevitavelmente na conversa. Não como uma proibição, mas como um lembrete de que alguns poderes custam mais do que valem. Crianças humanas, nascidas em estações orbitais ou mundos artificiais, aprenderam desde cedo que o universo não prometia finais felizes. Aprendiam sobre estrelas que morrem, civilizações que falham, escolhas que não podem ser desfeitas. Mas também aprendiam outra coisa: que o futuro não é algo que se recebe, é algo que se enfrenta. Os Repri passaram a registrar memórias individuais, pequenos fragmentos de experiências únicas, preservadas dentro da mente coletiva como relíquias. Não por eficiência, mas por significado. Os Talorin, agora capazes de sentir perda, passaram a valorizar presença. Muitos escolheram observar o universo de perto, limitando suas percepções temporais, apenas para experimentar o peso de um momento único. E isso os transformou para sempre. Quanto ao tempo, ele nunca voltou a ser exatamente o mesmo. Algumas regiões do espaço ainda apresentavam ecos estranhos, lugares onde decisões pareciam mais pesadas, onde escolhas improváveis aconteciam com mais frequência, onde pessoas juravam sentir uma pressão suave, como se algo estivesse observando. Talvez fosse apenas o universo se lembrando de quando quase perdeu a capacidade de mudar. Ou talvez fosse Helena. Porque se existe algo que o universo aprendeu naquele dia, é que o futuro não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser possível. Enquanto houver dúvida, há escolha. Enquanto houver escolha, há liberdade. Enquanto houver liberdade, a história nunca termina. E em algum ponto do espaço, entre uma estrela morrendo e outra nascendo, o tempo ainda carrega uma cicatriz invisível. Não como ferida, mas como lembrança de que o destino já tentou vencer e falhou. Se essa história te fez sentir algo, nem que seja uma pequena dúvida sobre o futuro, então ela cumpriu seu papel. Se você acredita que boas histórias não precisam de finais perfeitos, apenas de escolhas verdadeiras, deixe seu like. Isso ajuda mais do que você imagina. Se inscreva no canal para continuar viajando por universos onde o tempo, a guerra e a humanidade se encontram. E se quiser seguir direto para outra história tão intensa quanto essa, assista ao próximo vídeo. Obrigado por assistir. E até a próxima.